Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia Itano, eu sou diretora aqui do SENAC Lapa Faustulo e gostaria de desejar a vocês boas-vindas nessa escola de moda que a gente tanto ama. E hoje, gente, a gente tem aí uma comemoração muito especial, porque este SENAC Moda e Informação comemora 30 anos de história desse evento. Então, imagina só, gente, milhares de profissionais, empresas, alunos, enfim, percorreram aqui a nossa escola, que foi esse ponto de encontro, de informação e trocas. E a gente está muito feliz de ter seguido nessa história. E a gente também queria agradecer a cada um de vocês aqui, que certamente vocês também construíram essa história junto com a gente. Então, palmas aqui para todo mundo. E eu também queria contar uma novidade para vocês, gente, que junto com esses 30 anos, quero contar que a nossa escola vai passar por uma grande revitalização, para que em breve a gente vai receber vocês ainda cada vez melhor aqui no nosso espaço, tá? Bom, gente, a gente tem hoje um dia recheado, vocês já viram, né? De pessoas incríveis, painéis, palestras. No intervalo, a gente tem um catering que vai ser servido e eles seguem as cores da cartela que nos seguirão nos próximos meses, tá? E, além disso, a gente também tem uma exposição que conta, através de documentos, books, um pouco dessa trajetória dos nossos 30 anos, tá bom? Queria dizer também que a gente está ao vivo no canal do SENAC São Paulo, para todo o Brasil. Então, gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês. Se liguem nos nossos cursos, voltem aqui a percorrer os nossos corredores e tenham todos um bom evento. Pronto. Boa tarde. Eu sou Luanda Vieira, jornalista, influenciadora, podcaster e estudante do SENAC, tá? Quando me convidaram, eu fiquei muito feliz, porque na época que eu estava no colégio, o SENAC, assim, tem uns 20 anos isso, tá? O SENAC era a opção que a gente tinha para falar sobre moda, para estudar, enfim. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje com pessoas que eu admiro muito para falar sobre um tema que é extremamente relevante hoje em dia, porque acho interessante a gente falar como surgiu essa mesa para falar sobre pequenas marcas e qual é o real tamanho desse corre, né? Porque quando o São Paulo Fashion Week passou a ser sediado aqui no SENAC, começou uma comoção nas redes sociais sobre, nossa, as grandes marcas não estão mais no evento. E aí a gente questiona quem são essas grandes marcas, né? Eu, por exemplo, isso a gente vai falar ao longo do bate-papo, mas eu, por exemplo, eu vejo uma grande marca que esteja alinhada com os meus valores de diversidade, sustentabilidade, enfim. Então, acho que é muito importante a gente olhar para isso e, de repente, sair daqui ressignificando o que a gente chama de pequena e grande marca. Então, eu estou aqui na companhia dos dois, que eu vou pedir para que eles se apresentem antes da gente entrar, de fato, no tema. Oi, gente, eu sou a Jal Vieira, atual coordenadora de moda ao lado de um timaço aqui no SENAC.
Além disso, sou estilista, presente na Casa de Criadores desde 2019, com um trabalho focado não apenas no desenvolvimento de uma roupa, mas na transformação social a partir da minha vivência e da vivência dos que me cercam. Então, é isso. Boa. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Narciso, eu sou diretor executivo do Instituto CIA desde 2020. E no Instituto a gente trabalha com investimento, desenvolvimento, capacitação de empreendedores e pessoas que querem se desenvolver no mercado da moda. E foi por isso que eu fui convidado aqui para participar desse talk. Estou muito contente, acho que o papo vai ser bem legal. Vai, então vamos lá. Eu queria começar exatamente já quebrando esse paradigma do que é uma pequena e o que é uma grande marca e perguntar para vocês qual é a visão de vocês sobre o que mede, de fato, o tamanho de uma marca. Luana, quando eu comecei a trabalhar no Instituto CIA, a gente começou a desenvolver o programa de empreendedorismo, né, justamente pensando como que uma grande marca, sob o ponto de vista de tamanho de varejo, de faturamento, poderia apoiar outras marcas e pessoas que estavam começando a pensar, a desenvolver os seus negócios, as suas marcas. Eu confesso para você que a minha noção do que era... que media uma marca ser grande ou pequena ou média, ela estava muito pautada dentro do número, dentro do faturamento, dentro da venda que ela atingia. E por muito tempo, pelo primeiro ano do programa de empreendedorismo, a gente construiu os projetos com esse objetivo, de aumentar o faturamento das vendas das marcas que passavam pelos nossos projetos. E, nesse momento, a gente viu que a gente começou a criar, em alguma dimensão, alguma desconexão com as marcas que tinham interesse de participar dos nossos projetos. Porque muito da marca autoral, do cenário das marcas autorais brasileiras hoje, elas trazem consigo valores muito importantes, como você já mencionou, como a sustentabilidade, como a diversidade, e elas queriam trazer essa lógica, né, esses atributos de produto para a lógica do negócio. E aí a gente começou a haver um desbalanço entre as duas coisas. E aí a gente tomou uma decisão que foi justamente começar a investir e propor dentro das carreiras de desenvolvimento branding. Justamente porque a gente viu que o cenário estava se mostrando, está se desenhando, né, para ter uma comunicação mais fluente e efetiva com o mercado consumidor, é você se identificar com os valores daquela marca, né? Você buscar, comprar, consumir daquela marca porque você tem uma identificação com ela, e por isso o branding era muito necessário, né, para que as marcas conseguissem comunicar isso e mostrar o seu valor. Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que a gente teve, e eu acho que hoje, quando a gente mensura o impacto dos nossos projetos, a gente olha também para esse tipo de indicador, de como essa marca está se conectando, dialogando com o seu público, porque isso, hoje, na minha opinião, é o que vai motivar e desenvolver as marcas no futuro, né? Acho que uma grande marca hoje é uma marca que tem a capacidade de dialogar com o seu público, entender o seu público consumidor, dialogar com ele e fidelizar isso, fidelizando também, sendo fiel aos seus próprios valores. Nossa, é interessantíssimo ouvir você falar, porque a gente percebe que foi mudando ao longo do tempo a definição do que é uma grande marca e uma pequena marca, né? Como você comentou ali no começo, antes a gente olhava muito para o número, e hoje não é mais sobre isso. Muito bom ver sua visão. Já, você, por favor. Eu acho que, enquanto marcas, existe a necessidade, sim, da conexão, do desenvolvimento enquanto branding. E aí, quando a gente pensa em tamanho, né, eu acho que a grande discussão que veio à tona após a São Paulo Fashion Week no tamanho enquanto quantitativo, enquanto grandes marcas internacionais, enfim, nessa proporção. Mas o que é uma grande marca quando a gente pensa em transformação social? Então, as grandes marcas que têm promovido, de fato, transformação social, inclusive, são as menores marcas em tamanho de equipe, tamanho de processos, entrega de produtos, porque também tem uma relação com um olhar mais responsável de como é essa produção desse produto, de onde é que ele vem, para onde ele vai. É uma marca que se importa com sustentabilidade para além do segmento ambiental,
mas que está preocupada com sustentabilidade humana. Então, como é que eu tenho tratado as pessoas com as quais eu tenho trabalhado? Como eu tenho remunerado essas pessoas? Em que condições elas trabalham? Como é que elas chegam aqui? Como é que elas vão? Então, uma grande marca, dentro dessa nova movimentação de designers que estão se preocupando com isso, não está relacionado ao tamanho dessa marca em termos de quantidade de equipe, está relacionado ao tamanho da transformação social que essa marca proporciona. E essa transformação vai para além da equipe com a qual ela trabalha. Reverbera não somente nessa equipe, né, mas na família dessa equipe, na comunidade dessa equipe. Eu sou uma pessoa vinda de Quebrada. Então, dentro do meu olhar, eu tento transformar e devolver para a Quebrada aquilo que a Quebrada me deu. Então, quais são os olhares dessas novas marcas e dessas grandes marcas para além de um olhar quantitativo, sabe? Sim, e eu acho muito interessante também o que você diz sobre sustentabilidade nessas marcas, porque tem a ver também com necessidade, né? Porque como é que você vai produzir em larga escala se você não entende ainda seu público? Então, a sustentabilidade ela é muito ali 360 quando a gente fala dessas marcas, né? Está na essência também por uma questão de até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E tem uma coisa que eu vejo que é a coletividade, quando a gente fala das marcas independentes, né? Vamos chamar assim. E eu queria que vocês me falassem um pouco como que vocês têm observado essas redes sendo construídas, dos dois pontos de vista. Bom, eu acho que a troca... hoje eu consigo... no Instituto CEA, os projetos que a gente se predispõe a fazer, eles sempre têm algum tipo de recorte. Então, recentemente, a gente fez um projeto com mulheres nordestinas, dos 9 estados, donas de marcas de moda autoral. A gente já fez projetos com empreendedores LGBTQIA+. Já fizemos transempreendedorismo, afroempreendedorismo, pessoas com deficiência, que a gente vai começar agora no próximo mês, spoiler. E quando a gente vai olhando para esses recortes específicos, a gente vê que uma das coisas mais bacanas quando a gente junta essas turmas, né, é que elas acabam trocando muito entre si, porque as dores, os anseios e, sobretudo, os desejos de mostrar o produto, de construir o produto, de se comunicar com o cliente são muito similares, né? E eu acredito que muita coisa tem nascido a partir dessas interações, porque as marcas, a partir do momento que elas entram em contato com dores dos outros, coisas que é uma dor para mim, para o outro é uma fortaleza, elas acabam, né, tendo esse compartilhamento, ficando mais resilientes, construindo e criando em rede. Né? Isso eu vejo muito acontecer na prática, e alguns coletivos que têm se formado, projetos que acontecem há muito tempo, como a própria Feira Preta, o Nordeste, agora, da Daniela Falcão, acho que são grupamentos de marcas que têm propósitos similares, que contribuem entre si para que elas consigam se desenvolver e passar pela jornada empreendedora, que é uma jornada solitária bastante difícil, né? Cheia de desafios visíveis e invisíveis. Mas uma coisa que é muito legal e que eu tenho muito orgulho de contar do trabalho do Instituto CEA foi justamente a gente entender o valor do que hoje a gente entende por pequenas marcas e massificar esse valor dentro de uma grande varejista que é a CEA. Então, a gente já fez projetos trazendo essas marcas para o nosso marketplace, trazendo essas marcas para collabs, que a gente fez vendendo nas próprias lojas, e parcerias né, também com a Disney, por exemplo, que a JAL participou no ano passado. Então, acho que a gente tem trazido também essa possibilidade de ampliar outros horizontes, fazendo essa gestão de comunidades, né, desses empreendedores, e também usando o potencial da CEA para ampliar o impacto social que o Instituto se predispõe a fazer. Boa. Antes de passar para a Jaume, eu destaco aqui essa coisa que você falou sobre os recortes, né? Como vocês trabalham em segmentos, digamos assim. E eu queria que você me respondesse qual que é a importância de fazer esses recortes na hora que vocês estão olhando para marcas independentes, e também qual que é o cuidado que vocês tomam, porque eu vou dar um exemplo meu, enfim, quando eu trabalhava numa editora. E a gente estava começando a falar sobre diversidade e inclusão, e a primeira que a gente olhou foi raça, pois Brasil é a mais urgente de fato.
E chegou um momento que ia ter uma consultoria para os funcionários negros. Só que, na hora dessa consultoria, a pessoa que me daria a consultoria, ela era ou o meu par, ou uma pessoa que não era tão qualificada quanto eu. Então, existem cuidados que, na época, a gente não sabia que tinha que tomar, e eu vejo que vocês tomam, enfim, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são os cuidados quando vocês fazem esses recortes e a importância de fazer esses recortes? Sim, acho que a importância de fazer os recortes é que quando a gente não, né, porque eu não sou empreendedor, mas quando uma pessoa se predispõe a criar uma marca autoral, tem muitas crenças limitantes que a pessoa tem dentro do começo da jornada, que é o mais difícil, né, de se assumir empreendedor, né, e colocar a cara a tapa nas redes sociais, colocar a cara a tapa no mercado. E quando a gente escolhe fazer esses recortes, ou territoriais, ou étnicos, ou enfim, a gente acaba fazendo com que as pessoas que são selecionadas troquem entre si e a gente faça uma curadoria mais cuidadosa de quem que a gente vai escolher para fazer os processos de capacitação. Porque a gente precisa, antes de mais nada, manter o público engajado para que ele consiga percorrer o processo inteiro, né, das trilhas de conhecimento, mas também mostrar que é possível, né, obter sucesso, obter êxito dentro da jornada empreendedora, né? Então, por exemplo, quando a gente constrói uma trilha de afroempreendedorismo, a gente traz hoje os maiores nomes de pessoas negras dentro da moda para fazer essa troca de conhecimento entre as pessoas, né, os que estão começando agora e essas pessoas que estão mais consolidadas, né, desromantizando a jornada empreendedora, que é bastante difícil. E isso tem dado muito certo, né, porque as pessoas criam identificação e começam a destravar algumas crenças e limitantes que, infelizmente, a gente tem. Alguns recortes mais do que os outros, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de empreendedorismo trans, por exemplo. Isso é muito importante, criar essa identificação para que a pessoa se conecte e se comprometa com as trilhas, com o conhecimento. Boa. Jal, voltando aí para a questão principal, como você vê essa movimentação em rede coletiva das marcas? Eu vou falar enquanto corpo dissidente, eu acho que o olhar coletivo está inerente à nossa existência, uma vez que a gente vive uma sociedade que não nos abarca. Então, naturalmente, a gente já tem um olhar com os nossos pares e um agrupamento, de fato, com pessoas que têm trajetórias e visões parecidas com as nossas. A nossa questão não é sobre só se aproximar de pessoas que tenham concordâncias de fala, mas pessoas que tenham proximidades históricas, de fato, porque aí o olhar ele é mais responsável, ele é mais coletivo, de fato. Então, naturalmente, uma marca independente, em sua maioria, né, ainda mais quando essa marca ela é gerida por um corpo dissidente, esse olhar coletivo ele está em todos os âmbitos. Então, ele está em quem eu empregabilizo no meu processo. No meu processo, enquanto uma mulher negra, cis e lésbica, eu tenho a tendência a somente contratar mulheres negras. Eu tenho a possibilidade de contratar outros corpos, eu tenho a possibilidade de contratar pessoas em outros cortes raciais também, como pessoas brancas. Mas os acessos que pessoas brancas têm ao mercado são 1000 vezes maiores do que uma corporalidade negra. Então, e aí, pegando o gancho dos recortes, quando eu penso em mulheres, mulheridades, enfim, os nossos acessos são ainda mais escassos nesse sentido. Então, a minha tendência é sempre a empregabilizar mulheres negras, porque, além de serem pessoas com as quais eu me espelho, e que têm histórias próximas das minhas, são pessoas que talvez em outro âmbito, em outro contexto, não pudessem acessar espaços com os quais hoje eu entendo que é necessário que consegue furar uma bolha, é necessário que ela puxe as outras, senão o sistema, a estrutura em si nunca muda. Então, o olhar coletivo acaba vindo de uma existência de alguém que não teve essas possibilidades e enxerga a importância dessas movimentações. E aí isso está inerente em todos os processos, né? Sim. Então, a forma com quem eu trabalho, esse olhar, o recorte com as pessoas com as quais eu trabalho. Então, isso acaba sendo natural no nosso processo, porque vai de encontro com necessidades não só pessoais, mas coletivas, de fato.
Sim, te ouvindo falar, eu queria puxar um gancho para a saúde mental, porque eu concordo completamente quando a gente fala que, quando a gente chega lá, a gente quer trazer os nossos, porque a gente sabe que a estrutura da sociedade não vai fazer isso por nós, mas a gente também acaba se colocando num lugar de muita responsabilidade, né? Porque você fala, putz, depende de mim, e a gente sabe também que, quando a gente entra em alguns espaços, a gente nem sempre consegue fazer o que a gente quer de fato, precisa de um tempo e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco como você equilibra essa responsabilidade de chegar num lugar e trazer outras pessoas, e pensando na sua saúde mental, né? Eu acho que, quando eu penso na responsabilidade que eu tenho enquanto marca de trazer os meus para próximo desse processo, eu também, nesse processo, tento me humanizar e entender que é isso. Alguns espaços, o diálogo ele é um pouco mais escasso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho... Quando eu me insiro em um novo espaço, em uma nova estrutura, eu tento entender de onde é que vem essa estrutura, quem gera essa estrutura, se a pessoa que gera essa estrutura tem de fato, um olhar de alguém que quer somar forças ali. E, normalmente, quando eu participo de algumas parcerias, como foi com a Marvel, com a Disney, enfim, eu sempre procuro entender quem é que está nessa estrutura como um todo. Então, quando a gente fala de um projeto que vai ser vivenciado por pessoas pretas, quem deu início a esse projeto? E, se você deu início a esse projeto e você não é uma corporalidade negra, quem são seus pares ao seu redor? Então, hoje eu entendo o meu diálogo e a minha abertura, ainda que eu seja uma marca que precise, sim, estar estruturada economicamente, viver, eu também, hoje, me proporciono não aceitar alguns trabalhos dos quais eu entendo que a minha saúde mental vai ser zerada, na verdade, não vai existir. Então, se há o diálogo ali, se há a possibilidade, e aí eu me permito estar nesses espaços, eu também me permito impor algumas coisas. Se nós não temos pessoas negras envolvidas nesse espaço, no meu caso, porque é a minha vivência enquanto mulher negra, então eu só trabalho nesse projeto se nesse projeto estiverem inseridas essas pessoas. Hoje eu posso, mas eu entendo que essa abertura não é possível sempre. Então, e aí vem desses processos de responsabilidade, de fato. Mas eu acho que, enquanto vivência negra, um cuidado que eu tenho hoje é que todo e qualquer trabalho com o qual eu me envolva, eu gosto de entender se a pessoa ela quer saber do meu trabalho ou se ela quer saber das minhas vulnerabilidades. Então, eu não permito mais que a minha corporalidade seja apresentada em lugar de vulnerabilidade. Tudo que me atravessa não atravessa somente a mim, atravessa você. Isso está posto. Então, eu quero falar das minhas vitórias e eu quero que os meus falem das suas vitórias também. E como é que a gente transforma, de alguma forma, o que está posto historicamente. Historicamente, nossos corpos são conduzidos para serem mostrados em condição de vulnerabilidade. Eu quero falar de uma marca que está com pessoas extremamente competentes, com pessoas extremamente criativas, com pessoas com olhar humano. Eu quero falar disso. E isso está intrínseco às nossas vitórias também, sabe? Total, e é sobre criar novas narrativas, Exato. né? Eu acho que nós três estarmos aqui nessa mesa falando sobre isso é uma nova narrativa que, sei lá, na minha época eu não via, eu só tinha essa visão da vulnerabilidade, de fato, e estamos aqui cumprindo muito bem o nosso papel de mudar esse estereótipo. E você falou também sobre as colaborações, né? A gente vê muito as marcas do mainstream hoje em dia fazendo colaborações com marcas independentes porque entenderam que precisa dessa união. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham dessas colaborações, como elas são benéficas para os dois lados. Pode começar, Gu. Acho que, antes de responder essa pergunta, eu queria comentar um pouco do que vocês estavam discutindo antes. Acho que, tentando responder um pouco do tema desse talk, que é qual que é o real tamanho do corre, tem uma modus operandi que a gente tenta trazer para o Instituto CIA, sobretudo quando a gente tenta vai fazer esses projetos com recortes específicos, que é que a gente tenta sempre orientar as pessoas a cederem, sem perder a saúde mental, para conquistar.
Acho que a minha trajetória pessoal, eu sou um dos poucos executivos negros da C&A e no mercado de moda, do varejo de moda, e não teria chegado onde eu cheguei se não tivesse cedido para conseguir conquistar. E quando a gente fala sobre, por exemplo, o empreendedorismo feminino na moda, quando a gente fala de acesso a crédito, as mulheres têm mais dificuldade de acessar crédito do que os homens. Né? Então, esse é um dos corres das mulheres hoje que lideram marcas de moda. Quando você, por exemplo, tem uma moda no norte do país, você driblar o acesso à matéria-prima e também o preço do frete para vender para São Paulo, que é o mercado maior consumidor, é o tamanho do corre do empreendedor do norte do Brasil. Muitos empreendedores nordestinos comentam comigo que, para crescerem e serem validados nos seus territórios, tem que, entre aspas, vencer em São Paulo, né? São Paulo validar o seu trabalho para que o seu território de origem valide também e remunere, e tenha tenha a disposição de pagar o preço que essa peça vale. Mas para conseguir chegar em todos esses patamares e conseguir desvendar essas regras do jogo, que são, infelizmente, regras do jogo do capitalismo, do Brasil, do racismo que a gente vive no dia a dia, do patriarcado, a gente precisa ceder para conquistar. E entendendo que, como você bem disse, a gente está liderando um movimento de mudança muito recente. Então, a gente está cortando essa estrutura ainda não na raiz, a gente está cortando ainda as flores, estamos cortando ali a copa das árvores, de estruturas muito bem estabelecidas na sociedade há séculos. Né? Então, o empreendedorismo de modo autoral, ele também é vítima dessas estruturas que estão aí presentes na nossa sociedade. E as regras do jogo às vezes, elas não estão muito claras para algumas pessoas, então a gente tenta deixar isso claro. E até onde você quer ir dentro dessa jornada? Tá bom para você até aí ou você quer ir para frente? Então, vamos para frente, a gente pega na mão e a gente tenta fazer acontecer. E eu acho que respondendo a sua segunda pergunta, e dentro dessa perspectiva, eu fico muito feliz de ter conseguido internamente abrir a lógica da C&A com as suas colaborações para pequenas marcas e, sobretudo, marcas lideradas por pessoas negras e indígenas. Eu já falei isso em outros talks, mas a C&A faz parcerias desde 2014, 2013 com grandes marcas internacionais e marcas nacionais. E desde lá até o ano passado, 2 collabs foram feitas com pessoas negras. Beyoncé, isso aconteceu em 2006. Quem não sabe, depois pesquisa no Google, que vai aparecer. E com o Emicida, que foi a Lab Fantasma. Né? E aí a gente criou o projeto Identidades, que foi um projeto que uma plataforma que a gente criou, né, dentro da C&A, que justamente tem esse objetivo de mostrar esses talentos negros e indígenas do Brasil, falando sobre a identidade brasileira. Né? E no primeiro ano a gente teve a honra e a alegria de trazer a Isis Isaac Silva, trazer a Dendezeiro, trazer a Ana Limo e a KF Branding, que são marcas que têm feito um trabalho espetacular nos últimos anos, pelo que representam e pelo talento que possuem. E, olhando sobre a ótica do capital, que é a ótica que rege o varejo hoje, ele foi uma collab muito bem sucedida para a C&A. Né? Eu acho que a C&A ela ganhou, todo mundo ganhou com essa parceria. Acho que a C&A ganhou um maior diálogo com a sua cliente final, que é uma mulher negra, eu sempre costumo dizer isso. Né? A cliente hoje das grandes varejistas de moda do Brasil, Renner, Riachuelo, Marisa, Hering, Shein, que está crescendo agora, é uma mulher negra, na sua maioria, de classe B, 2C. E quando você cria uma colaboração que está falando sobre isso, você cria uma conexão maior, uma identificação maior com essa cliente, e as marcas também criaram uma projeção. Né? A gente tem, por exemplo, 3 dessas 4 marcas não têm lojas físicas. Né? Então, a gente teve a cliente teve a oportunidade de ir até uma loja, ir ao provador, vestir, experimentar o que é consumir uma peça pensada, né, feita por um design de uma pessoa negra e indígena. Então, acho que esse efeito da transformação que as colaborações têm, eu acho que é muito bacana, e a gente veio para ficar. Esse ano tem muito mais coisa legal acontecendo, e eu estou muito animado com os resultados. Dá um spoiler aí para gente. Posso, mas são coisas de Salvador que vão acontecer. Oba, falar sobre isso. Amo. Como é que vocês fazem essa curadoria, Gu, das marcas que vão participar aí
junto com o Instituto C&A, e ter essa visibilidade? A gente tem uma premissa que ela é muito importante. Se a sua cadeia de valor tem valores alinhados com a marca. Então, a gente está falando de transparência, a gente está falando de origem de matéria-prima, a gente está falando de se essa marca também influencia e emprega outras pessoas, direta e indiretamente, quantas pessoas são impactadas pelo trabalho dessas marcas. E aí, a gente, a partir desses critérios, a gente vai pensando, entendendo também o diálogo e a construção de marca que essa marca tem feito ao longo do tempo com o seu público, e também a interseção que esse público tem também com o público da C&A, e a gente aí depois celebra essas parcerias, né? Legal. E é muito bacana, Luana, porque se você observar, por exemplo, essa collab que foi Identidades, você vê um pouco de Isaac Silva, vê um pouco de Dendezeiro, mas também vê um pouco de C&A na mesma peça. É uma engenharia de tecido, de construção de produto, que contempla os dois lados. Isso eu acho muito... Eu fiquei em choque quando eu vi o resultado final, assim, porque tá ali, ó, é uma peça que você vê que tem a identidade da marca que está fazendo a colaboração, mas também tem a identidade da marca, né, da C&A, no caso, do varejista. Então, isso é muito bacana e fica uma relação comercial que faz sentido para as duas pontas, para além do impacto. Acho que é o mais importante, né? As duas marcas se veem ali naquele produto e a coisa anda de fato, senão não faz muito sentido. E, Jal, como que você vê essas colaborações? Qual que é a importância para você, por exemplo? Eu tive recentemente um trabalho, uma collab, recentemente não, ano passado, né? Uma collab que a gente fez, na verdade foi um trabalho duplo, com Marvel e Disney. A primeira etapa envolveu somente um desenvolvimento de uma coleção cápsula, e a segunda etapa já era um trabalho de mentoria com outros artistas negros. Eu acho que existe ali um reconhecimento do que é o trabalho que tem sido feito, quando uma marca com proporções maiores, mediaticamente falando, te procura para um trabalho. Eu acho que existe ali, primeiro, a sensação de um reconhecimento de que há um percurso ali positivo sendo seguido, mas existe sempre uma responsabilidade atrelada a isso. Quando o Gu fala de muitas vezes a gente tem que ceder, eu tomo até cuidado com essa palavra, porque às vezes o ceder é interpretado como ceder aos seus valores. Não é sobre isso. Eu acho importante reforçar isso, porque os nossos valores eles estão intrínsecos ali, eles não podem ser abalados, e não necessariamente para você acessar uma estrutura você precisa se moldar a ela especificamente, mas é necessário sim você ter uma visão estratégica. Como é que eu entendo essa estrutura na qual eu estou e como é que eu utilizo dessas ferramentas para trazer o que eu preciso trazer, para falar sobre o que eu preciso falar. Acho que essas grandes parcerias trazem consigo um reconhecimento do seu trabalho, mas não necessariamente são como premiações. Prêmios são importantes, sim, para validarem, não, mas para reconhecerem o seu trabalho, mas eles não são um termômetro do que é a qualidade do seu trabalho, e não são esses prêmios ou essas collabs que determinam, de fato, os seus valores, né? Mas essas collabs são importantíssimas para que a gente alcance outros espaços, e aí se pensa ali pontualmente como uma collab, mas existe ali uma estrutura sendo transformada, muitas vezes silenciosamente, e talvez a gente que esteja aqui não veja essas transformações de fato a longo prazo, mas isso também colabora para que essas mudanças existam, mesmo que silenciosamente. Aos poucos a gente vai caminhando para mudar essas estruturas e ver cada vez mais pessoas com narrativas próximas das nossas nesses lugares. É isso que você falou, Lu. Talvez há anos atrás, talvez não, com toda certeza anos atrás, possivelmente essa mesa não existisse, ou existisse com outras pessoas. Então, é importante essas movimentações que têm sido feitas, e collabs, além disso, né, tem uma questão de movimentar o capital entre essas pessoas. Isso promove a durabilidade dessa marca e, mais do que isso, o trabalho de outras pessoas que estão envolvidas. Então, você remunera, você gera renda e você proporciona que a comunidade como um todo sofra uma transformação positiva.
Então, entender isso é entender também, e aí é quase que se desenhar na sua frente uma estrutura sendo lapidada aos poucos para que, quem sabe, a gente viva uma sociedade um pouco mais equitativa, sabe? Sim, com certeza. Eu queria que vocês me falassem, né, você, já do ponto de vista de marca, e o Gu, do ponto de vista de quem dá suporte para as marcas, quais são os maiores desafios no dia a dia? Luanda, tem uma coisa que é interessante, e eu tenho observado muito, que empreendedores de moda, eles são, em suma, não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas muitas das vezes são excelentes pessoas, sob o ponto de vista do criativo, mas tem muita dificuldade de fazer gestão administrativa, muita dificuldade de cuidar de finanças, muita dificuldade de fazer precificação, de traçar um plano de metas de vendas, de cuidar da saúde financeira do seu negócio. E isso acontece, na maioria das vezes, porque o dono de uma marca autoral tem tanto apego à marca dele, ele quer manter os valores, ele quer que tudo aconteça de acordo de maneira ética, de maneira de que aquela pessoa acredita, que ela tende a centralizar toda a gestão, e às vezes ela não tem, a gente não tem talento para tudo na vida, né? A gente tem que, às vezes, fazer parcerias, se somar com alguém, encontrar alguém que você confia para delegar, né? Para delegar a comunicação da sua marca, para delegar a gestão financeira da sua marca. E isso tem sido um tabu muito grande dentro dos processos e dos projetos que a gente tem conduzido, né? Muita gente tem muita dificuldade de largar esse osso e fazer o que você faz de melhor, que às vezes é criar, né? É você ser a alma criativa da sua marca, né? E deixar, de repente, a parte administrativa para outra pessoa. Cara, Gustavo, estou começando, não tem como encontrar alguém agora. Mas aceitar a sua vulnerabilidade de que você não pode ser bom em tudo e buscar conhecimento, buscar aprender, buscar conexões que consigam fazer com que você passe por esse processo de uma forma bacana, porque começar uma marca envolve muitos riscos, né, Luanda? Acho que as pessoas guardam economias de uma vida, de um trabalho árduo, né, para se arriscar dentro do mercado. É bastante desafiador, na nossa economia atual ainda mais, né? A gente está vivendo um momento bastante complicado, economicamente falando, ainda que a gente esteja com boas perspectivas no futuro, né? Os indicadores estão mostrando sobre isso, mas a gente está ainda num momento pós-pandêmico, ainda com algumas incertezas, e eu admiro quem tem coragem de falar, não, eu vou empreender, eu vou continuar com o meu negócio dentro dessa perspectiva. E as pessoas que eu vejo que têm mais sucesso dentro dessa jornada são pessoas que entenderam os seus talentos, as suas forças, as suas fraquezas e as ameaças do seu negócio, né? Acho que quando você tem essa dimensão total do que você é bom, do que você precisa evoluir com muita humildade, né? Porque estamos falando de um mercado que o ego, né? Vocês sabem o que eu estou falando, prevalece. Acho que você consegue um resultado muito positivo, né? Sim. E acho que essa quebra de paradigma inicial é o que a gente tenta começar como pedra, né? Como a primeira pedra fundamental do que a gente pode construir junto com o Instituto. Mas essa quebra é super difícil, né? Complementando, porque a gente está indo na contramão do que é uma história, né? Então, por que a maioria desses empreendedores tem a tendência a centralizar? Porque eles aprenderam a resolver tudo sozinhos, aliás. E aí, como é que a gente faz isso? E aí é muito interessante quando você fala, e essa está posto mesmo. Existe uma dificuldade com relação a gerenciamento e financeiro, mas isso é muito curioso, e aí eu vou trazer da perspectiva das nossas corporalidades em si. É muito doido que a gente tenha dificuldade, por exemplo, em acesso a informações de gerenciamento, são formações que chegam até a gente. Então, eu acho que um cuidado que as grandes marcas precisam ter quando procuram marcas independentes, principalmente marcas com corporalidades dissidentes à frente, é ter uma visão histórica.
para além da visão daquela marca, porque aquela marca ela é atravessada por uma história, né? A gente é atravessado por uma herança, e é muito louco que a gente, enquanto corporalidade dissidente, tenha dificuldade de acesso a esse tipo de informação que é necessário para se manter uma marca. E é muito louco dizer isso, porque a base econômica brasileira, e eu digo estrategicamente falando, economicamente falando, começou ali com as pretas de ganho, quando sabe as vaquinhas que a gente está acostumado a fazer, e tem as vaquinhas online? Isso é herança histórica do povo preto. As mulheres que conseguiam se libertar do sistema escravocrata se uniam para juntar grana e libertar as suas também. Então, isso era o sistema que é conhecido hoje, modernamente, né, como vaquinhas. Então, é muito louco que a gente tenha toda essa estratégia intelectual, econômica, e, hoje em dia, a gente não tem acesso a essas informações. E a gente tem a resposta do porquê que a gente não tem acesso. Então, eu acho que está havendo um resgate. Então, é necessário que as grandes marcas em termos quantitativos, que nos procurem, tenham essa visão. Não adianta você chegar para uma marca pequena e falar é um grande problema, porque mas é um grande problema você centralizar essas informações. Você precisa entender de onde é que vem isso. Então, eu acho que uma das preocupações, e aí trazendo para o SENAC, por exemplo, para as instituições de ensino, o que tem acontecido, por exemplo, no SENAC, é entender essa estrutura e como é que a gente reverbera isso de uma outra forma e muda essa estrutura, de fato, entendendo quais são as realidades das pessoas que estão aqui. Então, quando eu falo para um aluno que você precisa se desenvolver, ter um olhar enquanto gestor, eu também preciso entender qual é a história desse aluno, como é que ele chegou aqui. Então, que narrativa que ele traz, por que ele tem essas características. Então, entender essas características dele como uma potência, e essa potência ser desenvolvida em sala de aula. Eu acho que é e aí cabe muito às instituições de ensino, como o próprio SENAC tem feito, de reformular suas estruturas. Por exemplo, aqui no SENAC, a história da moda aqui foi desenvolvida como um olhar decolonial. Então, a gente passa a trabalhar a história da moda para além do eurocentrismo. Então, entender essas estruturas e se enxergar responsável pela mudança dessa estrutura é importantíssimo, inclusive para as marcas que procuram marcas independentes, para marcas, né, que têm o alcance midiático maior, enfim, e o alcance de público maior. É necessário que você precisa dar um passo para trás. Antes de formar essa corporalidade, você precisa entender a realidade dela, e aí, a partir dessa realidade, começar a formar estratégias junto com essa corporalidade. Eu acho que assim funciona super. E aí, eu acho que pega um gancho até daquela outra pergunta que você tinha feito, qual é a importância, e faltou falar disso, porque, muitas das vezes, o que marcas midiáticas com alcance midiático maior fazem é chegar para marcas pequenas e falar, você vai fazer isso. Não, é perguntar para essa marca, o que você quer fazer? E eu acho que isso foi muito importante, por exemplo, com o desenvolvimento da collab com a Marvel. A Marvel chegou para mim e falou, o que você quer fazer? Sobre o que você quer falar? Como você acha importante conduzir isso? Então, é entender esse olhar responsável do tipo, não é chegar com uma demanda e você vai fazer isso. Como é que a gente desenvolve essa demanda juntos? Como é que a gente desenvolve essa narrativa juntos e juntos a gente consegue reestruturar tudo que a gente conhece enquanto sociedade? Então, existe essa responsabilidade também das marcas com esse alcance midiático maior de terem esse olhar responsável de quando chegam nesses desenvolvedores, sabe? Nesses criativos. Porque senão continua aquela lógica colonial, né? Exatamente. Eu mando, você faz e a gente segue desse mesmo jeito. E tem uma coisa que eu acho muito importante também, é a questão da palavra empreendedorismo, né? Porque a comunidade negra sempre foi empreendedora, mas ela não tinha um nome, porque ela sempre precisou fazer o corre dela, né, para sobreviver, enfim, mas não se dava o nome de empreendedorismo. E aí a gente vai vendo o quanto vai apagando o que você disse, essas estratégias que a gente sempre teve, vai apagando e vai se apropriando numa outra cultura que não é a nossa, né? É importante. Eu até iria além, Lu. Por que empreendedores e não empresários? Porque a palavra empreendedores também, hoje em dia, é colocada talvez num outro lugar, né? De alguém que está começando. Por que não empresários? Nós somos empresários. Exatamente. Né? Então, também inverter essa lógica do pensamento da própria palavra empreendedores.
depois. Então, eu acho que isso é importante também. E eu acho que volta para o lugar de onde a gente surgiu com essa mesa, que é assim, quando marcas independentes chegaram no São Paulo Fashion Week, então não serve mais, né? Parece que a gente tem sempre que ficar cavalgando e tal, e aí quando a gente chega no lugar, isso não é mais legal, que é essa lógica de mudar do empreendedor para empresário, enfim. Antes de ir para a última pergunta, eu queria confirmar se eu consigo abrir pergunta para a plateia. Quem que vai me dar esse ok? A gente vai trocando ideia enquanto... Tá, então eu vou para a última pergunta, vocês já vão pensando caso eu consiga esse microfone, tá? Mas a última pergunta nada mais é do que continuação do que a gente estava falando, que é como que a gente quebra esses obstáculos, então, que estão postos? Como é que a gente continua daqui para frente? Posso começar? Eu acho que a gente já tem feito essas movimentações, mas eu acho que, estrategicamente, de fato, quando a gente fala de se agrupar, existe uma potência ainda maior quando você se une a outras pessoas. Como é que você vai acessando alguns espaços? Eu acho que o que eu tenho enxergado, e aí eu vou dizer da minha visão, né, enquanto pessoa ali criativa numa marca, eu tenho entendido as minhas potências, e aí eu acho que a principal questão é nos humanizar, primeiro, e esse é um processo contínuo, não acaba, porque a gente vive uma estrutura que diz ao contrário. Então, se olhar com humanidade é extremamente importante, porque é isso, você não tem como dar conta de tudo. Se agrupar com os seus, dentro do possível, da sua realidade, levando em consideração todos os recortes, inclusive sociais, buscar, de alguma forma, algumas formações que possam te munir de ferramentas que sejam importantes para o seu desenvolvimento. E eu acho que, para além disso, muitas das vezes é necessário que a gente acredite no que a gente está fazendo. Claro que é necessário também ter um olhar realista com algumas questões, mas é necessário, muitas das vezes, só você vai acreditar naquela ideia, e não necessariamente aquela ideia é ruim. Às vezes, só você enxerga a potência daquilo, e isso, de alguma forma, é um norte. Claro que é necessário também, dentro dessa sua rede de apoio, buscar pedir opinião, para onde é que eu deveria ir, com quem você sente confiança, de fato. E aí eu tenho enxergado minha força nisso, nesse me humanizar e me coletivizar. Então, trazer as minhas, então, toda vez em um processo, um projeto, qualquer que seja, trazer as minhas. Porque aí eu também tenho, eu e as minhas temos mais forças também, para que, de repente, uma estrutura que venha de encontro com a gente, não vá de encontro com o que a gente tem de visão de mundo, tenha menos força para nos vulnerabilizar. Então, eu acho que eu tenho enxergado nisso. E aí, buscado formações. Existem formações gratuitas, por exemplo. Aqui no Senac, nós temos... a maioria dos nossos alunos tem acesso a bolsas, PSG. Então, já existem essas formações gratuitas e essas instituições preocupadas em mudar essa estrutura de fato. Porque, quando você abre esse espaço, você entende o seu papel enquanto educador, de que há uma necessidade de mudança. Então, eu acredito que seja isso, mas o coletivizar e se humanizar, para mim, tem sido o meu norte. Assim. Boa. Gu. Luanda, ouvindo até um pouco do que a Jal trouxe, as marcas mais bem-sucedidas hoje, na minha opinião, e o que eu tenho observado, são lideradas por pessoas que têm um autoconhecimento muito grande, porque daí conseguem acreditar na sua ideia, conseguem acreditar no seu projeto, e serem ousados, porque as marcas que também têm muito sucesso são pessoas ousadas, né? E para você ousar, você tem que estar muito bem consigo mesmo. Sim. Você tem que estar muito bem consigo para você ter coragem de colocar a sua cara a tapa ali dentro dessa jornada. E uma coisa que eu vi, uma segunda coisa que eu acho muito interessante as marcas que também têm bastante sucesso, que passam pelos projetos do Instituto, são pessoas que entenderam que a pessoa como diretor criativo ou diretor executivo da marca e a marca
são tão importantes quanto, externamente falando. A sua construção da pessoa JAL, quanto a construção da JAL Vieira Brand, ainda mais você que é homônima, são muito importantes. As duas coisas são muito importantes. Perante ao público, perante como você se relaciona com o público. E isso é muito difícil, porque tem gente que tem uma personalidade muito introvertida que não quer aparecer. E essas que não querem aparecer e têm sucesso, elas com certeza vão ter um branding impecável. Elas vão ter um branding ali, que você olha para a peça, você sabe que aquela peça é daquela pessoa, a maneira de se comunicar, o acting do modelo, das fotos, as luzes, as cores, as estampas. Ela tem um branding muito bem construído, que ela nem precisa ela mesma aparecer e falar, olha, o tempo inteiro ali está serelepe nas redes sociais ou na imprensa. Então, eu acho que esses fatores têm guiado e têm sido um pouco de uma receita de bolo que a gente tem observado e construído, indicado e recomendado para as marcas que passam por nossos projetos. Boa, gente, eu não vou conseguir abrir para pergunta, mas eu peço para que vocês continuem esse diálogo nas redes sociais do Senac. E eu queria agradecer muito vocês pela generosidade e disponibilidade para falar sobre os desafios de vocês e ensinar também um pouco aqui para a gente. Eu saio transformada dessa conversa. Obrigada. Obrigada a você, Luanda. Obrigada ao público, eu acho que é isso que a Luanda falou. Continuem, a gente vai ter ainda mais talks e trocas aqui. Continuem também no YouTube. Obrigada para todos. Sim. É isso. Muito obrigado pelo convite do Senac. Parabéns pelos 30 anos. Estou muito feliz de estar aqui contando essa história com vocês. Sigam o perfil do Instituto CIA no Instagram, @instituto_CIA. E lá a gente dá todas as oportunidades possíveis e projetos para quem quer empreender, para quem quer também trabalhar no mercado formal da moda. A gente tem no ano inteiro aí oportunidades que vocês podem se inscrever. Boa. Peraí, deixa eu ver. Tá, pode. Deixa eu só... desculpa. Eu ia repetir para o YouTube. Tá, vocês vão responder, mas só para quem está no YouTube, para a gente, veio uma pergunta da plateia, voltando para a questão de colaboração, querendo entender qual que é a maior demanda, da marca mainstream que procura uma marca independente ou da marca independente, enfim, e é o que eles vão responder agora em 2 minutos, gente. Eu acho que a demanda ela é mútua e isso não tem como se quantificar, sei lá. Mas porque é isso, são narrativas diferentes, são necessidades diferentes. Então, e aí o Gustavo pode falar um pouco melhor, mas quando uma marca com esse alcance midiático maior procura uma marca independente, ela tem ali suas necessidades de atender também um público e de ir de encontro com valores que ela enxergou nessa marca independente. E aí, enquanto marca independente, eu acho... E aí eu vou falar da minha visão, né? Eu acho que uma das nossas maiores demandas é, que os nossos valores não se percam e não sejam engolidos nessa collab. 2, de que nós sejamos remunerados de fato. Então, eu acho que, enquanto marca independente, essa é uma necessidade absurda, porque viver uma marca e transformar essa marca em algo com uma história longa, é necessário que se tenha remuneração para isso. Então, eu acho que não se perder no processo, de fato, é uma grande necessidade de uma marca independente. Concordo contigo. Eu acho que o importante é ter esse ganho mútuo entre os dois universos, da marca grande e da marca pequena. Acho que a marca pequena ela ganha em visibilidade, ela tem a possibilidade de democratizar o acesso dela, pensando na C&A, em lojas do Brasil inteiro. Com a possibilidade da pessoa comprar aquela peça com crédito que a C&A oferece, que às vezes a marca pequena não consegue oferecer esse crédito, e a marca grande tem a oportunidade de oferecer um sortimento de produtos muito diferente do que ela regularmente oferece.
né? E isso também cria ali uma relação com a cliente, uma conexão mais próxima. E eu acredito que a gente tem visto isso no mercado, que apostar em sortimento diversificado tem conseguido atingir muito sucesso, né? A gente tem, acho que o caminho do varejo talvez seja a gente ter mais variedade e menos profundidade. Então, acho que as colaborações elas também trazem um pouco dessa lógica e é que todo mundo acaba saindo ganhando. Gente, perfeito, no tempo. Obrigada, obrigada pela pergunta. Obrigada, Silvia. Gente, foi um prazer. Obrigada. Obrigada, gente.